Boa tarde, amada Escola Bíblica Sem Fronteiras, ou melhor, amados alunos, né? Então vamos correndo aí, vamos nos aproximando, vamos nos arrumando e vamos nos assentando para nós ouvirmos a próxima aula, a aula de número 37. Então, depois do parênteses que nós fizemos acerca do tema ansiedade, hoje nós entramos na aula 37. Na aula 37 nós vamos falar de Mateus capítulo 7, vamos entrar em Mateus capítulo 7. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Gostaria que você fechasse seus olhos e vamos pedir ao Senhor que Ele nos conduza nessa descoberta de tanta riqueza e tesouros que temos extraído da palavra nesses dias. Feche os seus olhos. Pai, de todo o nosso coração, nós te damos graças mais uma vez por nós podermos abrir a palavra e ver Jesus. Ver Jesus nela, revelada pelo amado Espírito Santo, ver como o Senhor é um Pai gracioso, amoroso, misericordioso. Oh Deus, nós te agradecemos, somos gratos por esse privilégio de podermos abrir a Tua palavra, de podermos nos assentar, ouvir e sermos transformadas por ela. De todo o meu coração te dou graça, te convido, senta-te aqui, venha ser o professor, o mestre, o aluno e sobretudo a capacidade de obedecer em nós. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Então vamos lembrar que na semana passada nós falamos um pouco sobre a ansiedade, que ela está ligada a algumas coisas. E para nós nos vermos livres dela, nós precisamos ver o valor real das coisas, conhecer o valor que temos para com Deus, reconhecer que a ansiedade é inútil, vencê-la pela fé e conhecer a Deus como nosso Pai e buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? Deus não tem para nós uma vida de ansiedade, Ele é um Pai que cuida de nós, porém, né, apesar de não ter uma vida para nós de ansiedade, apesar de Ele ser o nosso Pai, né, isso não nos isenta de que temos que viver a nossa vida, cooperar com essa verdade, né? Trabalhamos, né? Agimos, porque fé não é algo passivo, fé é algo ativo, né? Então não queremos ensinar que os crentes estão isentos das suas responsabilidades, claro que não, né? Ainda mais nós que sabemos que o livro de Mateus foi escrito a discípulos que já são nascidos de novo, que são cheios do Espírito, portanto, eles agem. Isso não nos isenta de sermos prudentes, isso não nos isenta de sabermos que o nosso corpo tem limites naturais. Então, veja, não há nada de imprudente em colocar um salva-vidas num barco, né? Numa tempestade, nem termos seguro de vida ou termos uma poupança, né? Claro que não, né? Nós somos homens naturais. Veja, então a herança que seus pais deixam para você é bênção na sua vida, sim. A Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos e que o homem de bem deixa herança para os seus filhos. Mas isso não significa que nossos filhos não vão trabalhar essa herança, não é? Não vão trabalhar no mundo, né? Uma coisa não está desligada da outra, né? Isso não significa que nós não teremos problemas, mas que em descanso da alma, em paz de espírito, nós podemos conquistar tudo que Deus já nos deu, amém? Mateus 6,34 diz que a gente não deve se preocupar com o amanhã, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. Então veja, a Bíblia não nos isenta da verdade de que teremos problemas, ela diz teremos muitas aflições, né? Mas que nós devemos ter bom ânimo, né? Veja bem, os lírios passam, secam, os pássaros morrem, né? Não significa que nós não teremos problemas, né? Deus escolhe pelo que passaremos. Nós escolhemos como passaremos. Deus escolhe pelo que passaremos, mas nós escolhemos como. Se nós passaremos confiando nele ou não. Eu não escolho o que passarei na vida, mas como passarei coisas desta vida. Certamente que confiando em Deus é melhor.
porque então seremos livres da ansiedade e da preocupação. Mas não vamos demorar, vamos entrar no capítulo 7, vamos falar hoje sobre o julgamento. E esse texto é muito rico, vamos lê-lo. Mateus 7, de 1 a 6, e depois vamos ler o versículo 12. Então, abra a sua Bíblia no livro de Mateus 7, vamos ler do versículo 1 ao 6, que diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei dos profetas. Eu acabei de ler o versículo 12, amém? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Vamos falar hoje sobre a questão do julgar. Mais uma vez, Deus está preocupado com a nossa vida pública. Está falando da nossa vida pública, com a nossa vida de relacionamentos. E aqui está uma questão muito séria, a questão de julgarmos uns aos outros. Antes de falarmos sobre o que é julgar, no sentido negativo da palavra, precisamos falar o que não é julgamento, para que você entenda. Muitas pessoas acham que jamais podemos emitir opinião a respeito das coisas, porque a Bíblia diz que não podem julgar. Então não posso dar opinião alguma, ou que toda a exortação é um tipo de julgamento. Isso é um equívoco, né? Precisamos diferenciar esse julgamento que a Bíblia está falando, para não julgarmos e o que é opinar, ou ter que mostrar uma situação, ou confrontar, né? São duas coisas que não são julgamento, e muitas vezes você pensa que é. Em primeiro lugar, julgar não é ter discernimento espiritual. Embora o Senhor não tenha vindo para julgar, você vai ver isso em João 12, 47. Vou ler para você, João 12, 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Veja, Jesus estava falando isso, nós sabemos que Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Raça de víboras. Veja, se Jesus não veio para julgar, como que ele chama os fariseus de raça de víboras, hipócritas? Paulo também chamou os coríntios de carnais, de crianças. Chamou os gálatas, a igreja da Galácia, de insensatos. Parece nesse sentido que Paulo também está julgando. O fato de Deus dizer para nós que não devemos julgar, não significa que em certas ocasiões, não podemos emitir a nossa opinião ou fazer uma exortação. Paulo também fala de Demas, de Alexandre, que o abandonou por causa do mundo. Ele faz essas críticas. Lá em 1 Coríntios 2,15, ele diz assim, Paulo: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Olha só. E ele também diz em 1 Coríntios, aí mesmo, 4, né, dá uma viradinha na folha, 4, versículo 5, diz assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Mas Jesus, olha só, coloca um
padrão para os julgamentos. Em João 7:24 diz, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Uau, então que bagunça é essa, que a gente não tem que julgar? E agora, em João 7, Deus diz que a gente não pode julgar pela aparência, significa que a gente deve julgar. Uau. Mas façam julgamentos justos, ou seja, eu posso julgar justamente. Por isso a gente não deve, então veja, vamos entender isso, né? Jesus está falando, não julga pela aparência, mas julga segundo a reta justiça, isso é, julgue de forma correta. Precisamos separar as coisas. Por um lado a Bíblia diz que não devemos julgar, por outro lado ela diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas por ninguém é julgado. E que o padrão para eu julgar não é segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. E quem é a reta justiça? A reta justiça é Cristo. E como é a justiça em Cristo? Como é que Deus opera a justiça através de Cristo? Através da misericórdia, através da graça, através do favor imerecido, através do amor incondicional, através da bondade. Então aí que a gente cai, né? Senão, você vai acabar achando que não podemos mais falar nada para ninguém. E aí o discipulado perde a sua força. Quando você tiver que confrontar, ensinar ou até reprovar algo na vida das pessoas que estão ao seu redor. Julgar da maneira errada e carnal é criticar com desejo de motivações erradas. A Bíblia não está em contradição, ela se explica. A questão é a maneira como é feito o julgamento. Por isso é tão necessário a gente ter discernimento. Então, às vezes vamos chegar numa situação e perceber que todo o problema que a pessoa está enfrentando é uma questão de maturidade entre o casal, na família, né? Ainda que a gente seja pai e mãe. Então, às vezes a gente precisa avaliar o que está acontecendo para poder corrigir da maneira certa. Não é julgar, mas é uma exortação, é uma direção. Jesus está discernindo as condições dos fariseus e mestres da lei, quando ele chama eles de hipócritas, por causa da religiosidade daqueles judeus, da falsidade deles. Paulo estava avaliando os crentes de Coríntios, porque eles ficavam bêbados na ceia, eles estavam com problemas, e como é que Paulo não poderia avaliar a situação para exortar? Claro que ele podia. Paulo não estava fazendo uma crítica, um julgamento carnal, humano, natural. Ele avaliou a situação espiritualmente, discerniu e por isso julgou a causa e disse, irmãos, parem com isso. Ora, Paulo não estava julgando que eles estavam bêbados, eles estavam bêbados. Não é essa a questão. Né? Julgamento no sentido negativo não tem nada a ver com esse discernimento espiritual na situação. Em segundo lugar, julgar não é fazer uma avaliação da situação de acordo com a palavra. O discernimento não é algo somente interior. Às vezes é necessário ver as coisas. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gálatas 2, de 11 a 21. Vamos ver uma coisa bem legal. Talvez você nunca tenha reparado nisso. Paulo estava passando por uma situação e ele nos ensina com ela. Gálatas 2, de 11 a 21. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que estavam andando de acordo com a verdade, que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado.
Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu injustamente. Olha, nesse texto, Paulo resiste a Pedro face a face. Jesus nos diz que não é para jogarmos pérola aos porcos. Se eu não sei o que é pérolas e o que é porcos, como discernir isso e obedecer? Precisarei julgar o que são as pérolas e o que são os porcos que Jesus está falando. Avaliar segundo a palavra de Deus não é julgamento. Veja, Paulo confrontou Pedro. Paulo não estava jogando pérolas aos porcos. Pedro não era um porco, certo? Paulo estava confrontando um amado. Aliás, alguém que era até superior a ele. Né? E com amor. Ele não estava falando com ofensa, com falta de educação. Não saiu falando para ninguém. Foi e falou diretamente a Pedro. Então, imagine se os fariseus dissessem a Jesus assim: ah, você está chamando a gente de fariseu, de hipócrita, você está nos julgando por dizer que a gente é tudo sepulcro caiado. Mas Jesus estava julgando porque eles estavam completamente fora dos padrões da palavra de Deus, estavam indo contra a vida da palavra de Deus, eles estavam presos na letra e perdiam o mais importante. Por isso Jesus julgou, mas julgou espiritualmente. Por outro lado, a gente tem que ter cuidado, porque quando alguém nos procura para falar, para falar de outra pessoa, nós precisamos avaliar 3 coisas, para não cairmos no julgamento que Jesus está condenando. Primeira coisa, alguém te procura para falar mal, para falar de alguém que está errando, Você precisa, em primeira coisa, se perguntar: qual é a ligação que você tem, ou que essa pessoa que está falando tem com aquela pessoa que estão julgando? Você conhece? É amigo dela? Qual o grau de ligação? E se a pessoa não tem nenhum conhecimento da pessoa, essa conversa em nada vai ajudar. Porque você vai falar mal dessa pessoa que nem conhece suas intenções, não sabe nada. Esse é um julgamento que Deus condena. Segundo lugar, a sua consulta é apenas para fofocar? Ou é para ajudar essa pessoa que você vem me falar? Você tem que perguntar isso para a pessoa. Você está vindo me falar dela. Você tem intenção de ajudar? Ou sua intenção é só para... E as pessoas dizem assim, Não é que eu queria falar mal, sabe? Não é uma crítica, Mas é uma crítica construtiva. Não existe isso. Toda crítica é crítica, em primeiro lugar, Ela só deixa de ser destrutiva quando você vai e fala diretamente com a pessoa. Terceiro lugar, há um fato. Há uma situação plausível de ajuda, cuidado, Há alguma coisa de que está mostrando a verdade acerca da pessoa, essa conversa? Sim, é meu amigo, é meu filho, ele está errando e eu venho aqui para buscar um conselho. Então, aí não é julgamento ruim, Então, aí você não está fofocando. Muitas mães vêm a mim: pastor, eu não estou falando mal do meu filho, mas eu percebo algumas atitudes que não estão me agradando. Você me ajuda em oração? Claro, claro. Pastor, eu tenho tido a impressão que o meu cônjuge tem se afastado do Senhor. Você me ajuda? Claro, não está falando mal, mas está pedindo ajuda. Essa motivação é correta. Então, uma coisa é o discernimento, é ter base na Bíblia. Outra coisa é fazer de maneira carnal. Vamos ver esse julgar que Jesus está condenando. Em primeiro lugar, julgar é atuar como juiz. Nós não fomos chamados para sermos juízes, fomos chamados para exercer misericórdia. E juiz não pode exercer misericórdia. Juiz é juiz. O que está certo, o que está errado. Não podemos ser juízes se queremos exercer misericórdia para com as pessoas.
Então nós precisamos tomar cuidado. Sabe, nós como pastores e talvez líderes de célula, né? Muitas vezes as pessoas querem que a gente tome partido por situações, por herança, por um irmão dever para o outro, né? E nós não fomos chamados a sermos juízes, nós fomos chamados a exercer misericórdia. Então todo o nosso aconselhamento vai ser que haja perdão, haja retratação, que se procure novamente a paz, né? Eu sei que é complicado algumas vezes, mas nós como pastores não podemos tomar partido. Você compreende isso, né? Nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas pessoas saem da igreja por causa disso, sabia? Elas falam assim, o pastor nem foi lá, nem me defendeu. E nós oramos, nós buscamos reconciliar as partes, nós até podemos conversar, nós podemos até orar, mas nós não somos chamados a dar o veredito, né? A Bíblia diz que com a medida que a gente mede, a gente é medido. Na Bíblia você vê que Deus estabelece um princípio, um padrão, a semeadura e a ceifa, tudo que você planta você vai colher. Se você julga as pessoas com braço de ferro, você também será julgado por Deus. Quando você julga, você estabelece um padrão. A maior parte das vezes a gente julga segundo o padrão da nossa vida, você sabia? Se aqui na terra você tiver que julgar alguém, julgue com misericórdia. Não dando para aquela pessoa o que ela merecia. Isso é misericórdia. Como Deus, em sua misericórdia, Ele não dá para você o que você merece. Ele é misericordioso, né? Lá no céu, você será julgado com misericórdia. Graças a Deus. Misericórdia é não dar para a pessoa o que ela merecia, mas é dar o perdão. Nós merecíamos ir para o inferno por causa do pecado, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e nos levou para o céu. Na misericórdia de Deus, fomos tirados do inferno. E na graça, vamos para o céu. Mas muitas pessoas são rápidas no gatilho, elas são muito duras. Não devemos concordar com o erro das pessoas. Como se disséssemos, não concordamos com os seus erros, mas nós amamos e queremos te ajudar, né? A misericórdia não é concordar com o erro do outro, mas apesar do seu erro, eu vou te ajudar. Isso é julgar com misericórdia, né? Nós sempre vamos colher da mesma espécie que nós semeamos, né? Então, se você é todo o tempo duro com a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, é assim que Deus vai julgar você também. Mas se você fala a verdade, é firme, Deus vai te julgar com misericórdia. Por isso, tome muito cuidado com a maneira com que você está julgando a sua família, seu patrão, seu pastor, sua igreja, seus vizinhos, seus amigos. Tome muito cuidado, porque com a medida que você está medindo, vão medir você também. Sempre você vai colher mais do que você semeia. Nossa, isso é muito ruim, né? Então, quando a gente semeia o bem, a gente vai receber muito mais, porque uma semente de mamão dá muitos mamões, não é? Tem que tomar cuidado. Se você planta rispidez, vai colher rispidez. Mas se você planta amor, vai colher muito mais amor do que semeou. Nunca colhemos na hora que semeamos. Mas fique tranquilo, que uma hora ou outra a colheita virá, para o bem ou para o mal. Tome cuidado, né? Podemos arrancar uma semente antes de ela ser germinada? Podemos. Então, se você hoje está ouvindo essa palavra, tem percebido que tem plantado mal com suas palavras, julgando as pessoas, fofocando, né? Levando discórdia, dá tempo de você corrigir sua colheita. Se arrependa, mude de pensamento e pare de falar, né? Reinicie a semeadura com amor, perdão, misericórdia, compreensão, porque se fizermos assim, temos a chance de recuperar. Julgar normalmente é ser crítico, e isso é muito próximo do pecado. Olha o que diz Romanos 14, nos versículos 13 e 14. Romanos 14, 13 e 14. Diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considerem, para ele é impuro. Tiago 4,12 também nos fala algo bem interessante. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo?
Então, quando o julgamento é só para fazer críticas, ele não é de Deus e Deus não aceita. Nós somos muito rápidos, julgamos e condenamos rapidamente as pessoas com palavras duras. Julgamos nossos pais porque foram duros no tratamento conosco, sem levar em conta as marcas que eles sofreram por seus familiares, que eram ainda mais duros com eles. Criticamos as pessoas sem saber o porquê elas estão agindo daquela maneira, sem saber o porquê elas são desse jeito. Criticamos as pessoas sem conhecer a história de vida delas. E a gente deve parar para ouvir a história de vida delas antes de fazer qualquer julgamento. Talvez possamos entender melhor porque eles foram tão duros, tão brutos, tão agressivos, ressentidos. Talvez essas pessoas não estejam precisando de uma crítica, um julgamento, mas um braço, uma palavra de aceitação. Isso é o julgamento segundo Deus, e não o julgamento segundo o padrão maligno do mundo, né? O mundo está cansado de dedos que fiquem apontando as falhas, condenando, culpando. Eles estão precisando de pessoas que parem para escutar as suas histórias, que abracem com amor, que compreendam por que eles são assim. Somos tão rápidos em julgar e rejeitar as pessoas, mas não sabemos o motivo pelo qual elas agem assim. Mas esse não é o julgamento correto, que muitas vezes é pela aparência e não pelo coração. O mundo precisa do amor que conhecemos e provamos, né? Da misericórdia desse Jesus. Por que nós julgamos? Na verdade, o crítico é sempre hipócrita, né? Ele tem uma trave no olho e quer tirar o cisco do olho do outro. Ele tem uma viga no seu próprio olho e quer achar o cisco que está nos olhos do outro. E às vezes o cisco do outro é a ponta da trave dele. Uau! Esse princípio é chamado de projeção. Significa a tendência de ver no outro aquilo que a gente não admite em nós mesmos. Como a gente não admite a falha que temos, procuramos essas mesmas falhas nos outros. Seu marido, a sua esposa, seu filho, seu patrão, seu pastor, seu discipulador. Nos projetamos nos outros. Ou então vemos no outro aquilo que já existe em nós. E vemos porque já temos. Como somos iguais, é fácil de ver nos outros as mesmas falhas. Por isso julgamos errado, porque somos iguais. Temos os mesmos problemas, chatos, ranzinzas, iguais. Falamos mal deles, estamos apenas nos projetando. Eles são espelhos para nós. A base da projeção é nivelar tudo por baixo. Exemplo, como você é uma pessoa atrasada nos seus horários, você começa a criticar os atrasados. Porque você está sujo, né? Sabe que é atrasado nos seus compromissos, então quer sujar todo mundo para ficar igual. Assim ficamos kits. E começa a falar mal de todos que se atrasam também. Tem defeitos de caráter, não paga suas contas, chega atrasado nos seus compromissos, é fofoqueiro. E passa a falar de todas as pessoas que são como você. Uau! Julgamos no nível baixo, porque é lá embaixo que estamos também. E isso é julgamento do diabo, carnal, maligno. Deus não aceita. É esse o comportamento que Jesus está condenando. Veja, quando você faz isso, você deixa de te dar o perdão. Você pensa assim, né? Como eu sou descompromissado, mau caráter, imoral, estou sempre pensando em questão sexual, na imoralidade sexual, então eu vou nivelar todo mundo por baixo. Então você pega duas vezes. Uma porque você não se dá o perdão, não é livre da sua justiça própria, você se condena, se autocondena, se autoculpa, se autojulga e também julga aqueles que estão ao seu lado. Porque daí você fica mais tranquilo, pelo menos todo mundo é pecador aqui. A gente vê muito isso. Eu já fui alvo disso em muitos aconselhamentos. Uma vez o pastor foi fazer um aconselhamento para um jovem que tinha um problema muito sério de imoralidade sexual, muito sério. E ele contou tudo que ele fazia, depois ele falou assim para o pastor, eu sei que você faz também isso aí. Então ele estava julgando mal a si mesmo, claro, julgando mal no sentido, ele sabia que fazia, não se arrependia, e para tornar sua consciência mais tranquila, ele disse, eu sei que o senhor também faz isso. Olha. Então nessa projeção por causa do pecado, queremos que os outros tenham a mesma coisa que nós, os mesmos defeitos, e acabamos nos envolvendo onde não somos chamados. Mas a projeção não é a única causa que leva uma pessoa a se tornar crítica e ferina.
Um dos motivos pelo qual as pessoas criticam as outras é também pelo orgulho, né? A atitude de nos achar sempre o melhor. Como me acho melhor, julgo sempre que os outros são menores, porque sou egocêntrico, diminuo as pessoas para que eu possa ser mais exaltado. A inveja também sempre denigra e diminui o outro, porque eu não posso ter o que o outro tem, porque eu não posso ser o que o outro é, desdenho, rebaixo, humilho. A inveja é uma coisa terrível, e isso é muito triste. Quem se conhece é sempre misericordioso e tolerante por isso. A falta de conhecimento de si mesmo faz com que façamos duras críticas às fraquezas dos outros. Sabe por que você julga as pessoas? Porque você sabe quem você é. Às vezes, também o contrário é verdadeiro. Julgamos porque não sabemos quem somos. Né? Somos cegos com relação a nós mesmos. Ainda não nos enxergamos como de fato nós somos. Né? Mas hoje nós precisamos nos expor a essa luz, né? Orar, pedir a misericórdia. Quando Deus acende uma luz em nós, não é para nos condenar, mas é para que a gente chegue ao perdão dele, para que a gente se arrepende, mude de vida, né? Sabe, queridos, a gente tem muitos problemas com pessoas que a gente tenta confrontar com amor, né? Exortar com amor, e essas pessoas nunca admitem que estão erradas, nunca. E isso é muito complicado, porque a gente está vendo que elas vão quebrar a cara de novo, porque a sua vida é uma sequência de tentativas e derrotas, mas ela não enxerga que está errada, e toma decisões, põe os pés pelas mãos. Quando a gente não se enxerga, a gente acaba falando também mal dos outros. Você nunca fala mal pela pessoa a quem você ora, a quem você intercede, porque você vê o engano, você vê o esforço e tantas coisas mais. A teologia errada, né, torta, como a dos amigos de Jó, lembra dos amigos de Jó? Que não entenderam, né, toda a dor de Jó, né? No começo do livro de Jó, eles até entendem, mas depois eles já logo começam a criticar Jó, né? Eles não sabiam a dor que Jó estava passando, né? E julgaram de maneira errada, né? Doença para eles, você já viu essa teologia dos amigos de Jó? Doença para eles é pecado. Dificuldades é maldição. Atribuem que as coisas erradas e os problemas estão acontecendo na vida deles porque eles têm alguma parcela de culpa naquilo, né? Lembra de Paulo? Ele foi também julgado na ilha de Patmos. Veja lá Atos 28, 4. Vamos ver lá. Não é a ilha de Patmos, é a ilha de João que foi, né? Não é essa, né? A ilha de Malta, né? Que diz assim, Atos 28, 4. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois tendo ele escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Você lembra? Paulo estava sendo levado com demais prisioneiros, né? No navio, né? Lembra disso? Teve naufrágio e eles foram levados à ilha, né? E na ilha, quando eles estavam ali fazendo fogo, né, para aquecer-se, uma víbora pegou Paulo, né? E olha o que eles disseram, eles julgaram que Paulo era de fato um criminoso, muito perigoso. Olha, eles disseram assim, certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Porque a cobra picou Paulo, eles estavam achando que ele era um pecador. Quantas vezes nós julgamos os irmãos porque estão passando por necessidades e problemas, porque estão com câncer, né? Porque faliram, né? Que nesses dias nós tenhamos esse espírito de misericórdia, né? De perdão, de amor incondicional, de graça. Esse é o Espírito de Cristo. E abandonemos esse espírito errado de julgar segundo a carne, né? Que o Senhor nos ensine a sermos jovens, homens e mulheres espirituais, que não julgam para criticar, né? Mas para cooperar e ajudar uns aos outros. Paulo, ele diz isso, acabei de me lembrar de um versículo que ele desistiu de julgar segundo a carne as pessoas que estão ao seu redor, mas julgar segundo o Espírito. Né? Eu queria convidar você a fechar seus olhos nesta hora, né? Essa é uma matéria tão profunda, uma aula tão profunda, não é mesmo? Que você possa avaliar-se agora, né?
se não estamos sendo excessivos no julgamento com os outros, estamos sendo muito brandos com nós mesmos, né? Por outro lado, se nós também não estamos nos projetando na vida das pessoas, né? Nos prendendo de recebermos a misericórdia de Deus, né? Porque quando eu me prendo, quando eu me julgo, né? Eu me torno juiz no lugar de Deus. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Caso você tenha fofocado, né? Criticado, julgado pessoas que você ama, né? Faça hoje um pacto com Deus, né? Peça ao Espírito Santo para te ajudar a não fazer mais, nunca mais isso. Porque muitas famílias são destruídas por isso. Muitas pessoas deixam de ir à igreja por isso. Porque elas são julgadas e criticadas pelas pessoas da igreja. Elas se ferem, né? Saem da igreja achando que a igreja está na altura desses relacionamentos. Não, a igreja está acima desses relacionamentos. Amém? E volte para a igreja, volte para a sua célula. Né? Volte a se relacionar. Se os relacionamentos não fossem importantes, Deus não estava abordando os padrões dos relacionamentos do reino em Mateus 6, 7. Né? Significa que Deus, né, as pessoas dizem assim, Deus vê o coração. Não, queridos, Deus também vê os seus relacionamentos. Ele vê o coração. Claro que o coração é a motivação para você se relacionar, lógico. Mas Deus está preocupado com todas essas coisas. Deus está olhando todas essas coisas. Esse é o padrão dos cidadãos do reino de Deus, dos discípulos, daqueles que já nasceram de novo. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, de todo o nosso coração, oh meu Deus, quanta luz nós temos recebido. Em primeiro lugar, me perdoa, nos perdoa. Oh Deus, se temos feito julgamentos precipitados, por aparências, se nós não temos tirado a trava dos nossos olhos e temos desejado tirar a trava dos olhos dos outros, se temos enfraquecido o nosso discipulado, porque temos nos acovardado ou recuado nas questões da exortação, do ensino, da direção que nós devemos dar às pessoas. De todo o coração eu coloco diante de Ti as nossas vidas, os nossos relacionamentos. E te peço que essa misericórdia, mais uma vez, encontre lugar em nós. Espírito de Cristo, perdoador, nos perdoa hoje. Dá-nos essa capacidade de nos perdoarmos a nós mesmos e de perdoarmos as pessoas, de agirmos com misericórdia com elas. Ó Senhor, assim nós não seremos julgados na mesma medida. Nesse momento nós arrancamos toda a semeadura errada que nós fizemos. Como diz o Salmo, põe um guarda à porta dos nossos lábios, Senhor. Põe um guarda à porta dos nossos lábios. Não deixa proferirmos palavras injustas contra as pessoas, Senhor, que tanto nós amamos. Nós oramos de todo o coração, crendo que a Tua palavra hoje está nos sarando. Está tornando os relacionamentos na Tua igreja, nas nossas células, oh Deus, nas nossas famílias, relacionamentos saudáveis. Porque uma igreja saudável, ela é feita de relacionamentos saudáveis entre os irmãos e dos irmãos contigo. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Semana que vem tem mais. Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que são zelosas pela palavra, com aqueles que, como nós, precisamos aprender a diferença entre o julgamento, o discernimento espiritual e o discipulado. Amém? Deus abençoe você. Até lá!